antes de nós darmos continuidade ao quadro e ouvirmos mais um ponto de vista sobre os mesmos assuntos, nós vamos ao vivo até a Escócia, vamos a Glasgow, porque neste momento na COP26, no espaço reservado para o Brasil, é o pavilhão do Brasil em Glasgow, fala Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Vamos então ouvi-lo. Se conscientizar, muito antes da classe política e dos governos se conscientizarem, havia uma conscientização da imprensa. A imprensa já há bastante tempo vem nessa campanha, vem nessa toada de defesa do meio ambiente, dentro de uma lógica de que é possível compatibilizar os interesses de preservação do meio ambiente com o interesse de desenvolvimento econômico. E de lá para cá, um grande amadurecimento havido nesse sentido, a ponto de estarmos aqui hoje reconhecendo que aquilo que antes podia parecer para alguns um discurso poético, um discurso romântico, até utópico, deputado Marcelo, tornou-se uma realidade inafastável. A preservação do meio ambiente, a ocupação e a preocupação com as questões climáticas são temas que só podem andar para frente, eles não podem mais andar para trás. E há nitidamente uma clareza de que, além de um discurso de responsabilidade ambiental que deságua em algo que é necessário, um estado de necessidade de conter o aquecimento global previsto para 2 graus centígrados até 2100, uma contenção para que haja essa redução, mais do que salvar o planeta e salvar a humanidade, hoje é um discurso inserido no capitalismo. O capitalismo nacional, o capitalismo mundial se ocupa desses temas porque todos nós sabemos, obviamente, que há um discurso responsável em relação ao clima, mas quando nós vimos a indústria participar desse discurso, o setor de transportes participar desse discurso, o agronegócio muito fortemente participar desse discurso e buscar soluções para isso, é porque nós estamos também a proteger a nossa economia nacional. Porque amanhã nós teremos dificuldade de poder nos relacionar com a comunidade internacional se não tivermos aqui essa responsabilidade toda materializada nessas ações recentes relativamente à preservação climática. E como o Brasil se insere nisso? O Brasil se insere como um país continental que garante boa parte da segurança alimentar própria e do mundo, e que precisa ter uma compatibilidade da sua produção, do seu agronegócio, da sua indústria, com a pauta ambiental. E temos muitas coisas positivas a externar. Evidentemente que o Brasil pode dizer sobre a sua energia limpa, ou seja, 83% da sua matriz energética baseada em energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia de biomassa. Uma verdadeira corrida do ouro que existe no Brasil hoje, referente à energia solar, por exemplo, no meu estado de Minas Gerais, com muitas pessoas, muitos investidores e corporações buscando esses investimentos, não só porque eles são ambientalmente corretos, sustentáveis e limpos, mas porque eles também têm um caráter econômico importante, porque o futuro é isso, alternativas energéticas que poderão fazer com que nós possamos desenvolver nossa economia com preservação ambiental. Então nós temos isso para dizer do Brasil, sobre a nossa energia, sobre a nossa matriz energética, a mais limpa da América Latina, uma das mais limpas do mundo, como algo positivo que deve ser reconhecido. No nosso território nacional, 66,3% das nossas áreas em estado natural, uma mata nativa ou estado natural, o que também é digno de nota. E vínhamos numa toada nas últimas décadas de um crescimento, de um combate ao desmatamento relativamente eficiente. Então, há pontos positivos a se dizer. Aprovamos o marco legal do saneamento básico, temos processo de reciclagem. Ainda há pouco conversava com a indústria de lixo, que antigamente tinha uma lógica só da coleta de lixo, colocar no aterro. Hoje a lógica mudou completamente, basta ver uma unidade de tratamento de lixo em que a preocupação é transformar o lixo em outros produtos através da reciclagem e também fazer desse processo uma geração de energia. Então, evidentemente, mudou-se completamente a lógica. Nós temos aí também a incentivo ao etanol e diversos programas que foram feitos ao longo do tempo, como o Oxigênio Mais, como o Renova Bio, como a agricultura de baixo carbono, senadora Cátia Abreu, que cuidou muito disso também no parlamento. Então, temas que são hoje realidade, de programas que são sustentáveis e muito a se dizer de algo que é positivo e que deve ser revelado para o mundo no Brasil.
Mas convenhamos, nós temos que fazer meia-culpa e temos que reconhecer nossos erros. Eu acho que a premissa de toda a negociação, e o ministro Joaquim está incumbido como chefe da delegação do governo federal nesta COP, de tratar dessas negociações, e a presença do Congresso Nacional, com senadores, com deputados, vai na linha de que nós temos objetivos comuns e nós temos que pregar essa união na solução dos problemas, não necessariamente com convergência sempre, e a divergência própria da democracia, mas é muito importante sentarmos à mesa, fixando uma premissa que é verdadeira, que é uma premissa real e que não pode ser ocultada. Nós temos um problema grave no Brasil de desmatamento ilegal das nossas florestas. Isso é evidente. Isso, obviamente, impacta naquilo que nós temos de responsabilidade ambiental, muito embora, em termos de emissão de poluentes, de gases de efeito estufa, nós, num cômputo geral histórico, nós representamos 1% dessa geração mundial e, no momento corrente, 3% do que é a emissão mundial. Obviamente, esse não seria, em tese, o nosso maior problema, que nós não tenhamos que contê-lo e diminuir, esse é o nosso objetivo, mas não é o principal problema. O problema maior é o desmatamento ilegal, que alarma o mundo, que constitui uma narrativa consistente e forte em relação ao Brasil, que faz com que nós tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países, 194 partes dessa conferência que compreendem que nós temos um problema. Então, reconhecê-lo é fundamental. E esse reconhecimento do problema do desmatamento ilegal deve nos impor o diagnóstico do problema, a identificação da realidade, que a gente quer transformar, todos nós aqui queremos transformar, o deputado Marcelo Ramos mais ainda, porque é da terra, não é? É da Amazônia. Eu sou nascido em Rondônia, né? Embora radicado em Minas Gerais. Obviamente todos nós temos esse compromisso. Então essa união de fato é muito importante para diagnosticar o problema, reconhecer para o mundo que temos esse problema e que estamos na rota da sua solução. E essa solução por parte do Congresso Nacional, eu gostaria de destacar, meu caro Robson, que nós temos iniciativas já concretizadas. Temos um projeto que foi convertido em lei de serviços ambientais, e reconheço o trabalho do deputado Rubens Bueno em torno desse tema, e viu o anúncio na imprensa recentemente do compromisso do ministro Joaquim com esta implementação dos serviços ambientais, sobre o qual eu vou falar dentro de uma analogia que acho, senadora Kátia, que é o melhor e mais eficiente caminho que nós temos para a contenção do desmatamento no Brasil. Mas temos projetos de sua iniciativa, senadora Kátia, como o projeto que aprovamos recentemente no Senado, que antecipa a meta de contenção de emissão de poluentes para 43% em 2025 e não mais em 2030. E, fundamentalmente, um projeto da Comissão de Meio Ambiente que altera o Plano Nacional de Mudanças Climáticas para adequá-lo ao Acordo de Paris, que veio da Comissão de Meio Ambiente e foi relatado pelo senador Marcelo Ramos, salvo engano, ou o senador Jacques Wagner. Agora eu estou na dúvida. Mas Marcelo Castro. Marcelo Ramos não é senador ainda. Você promoveu. É o Marcelo Castro, né? Ele não tem idade para ser senador, segundo o Marcelo. O senador Marcelo Castro e o senador Jacques Wagner trabalharam muito nesse projeto. Então, dois projetos recentes do Senado que vão ao encontro dessa lógica, que é a lógica do compromisso do Congresso Nacional Brasileiro, alinhado nessa mesma linha com o Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Joaquim, nesse propósito que nós temos de revelar que temos compromisso com a questão do desmatamento ilegal para contê-lo. E o que eu quero dizer, como é muito importante, até para a compreensão do cidadão, hoje eu falei em uma rádio, a Rádio Itatiaia do meu estado, pela manhã, sobre isso, é muito importante nós contextualizarmos essa questão da ajuda dos países desenvolvidos, dos famosos 100 bilhões de dólares por ano para investimentos em países em desenvolvimento. Na verdade, isso não é uma ajuda filantrópica, isso não tem uma razão de ser numa contribuição altruísta a um país A ou um país B. Isso tem uma lógica, e a lógica disso que foi pactuado em conferências anteriores, que está ratificado pelo Acordo de Paris, cujo artigo 6º, esperamos todos a sua regulamentação, e aqui quero destacar nos projetos que falei, o projeto de autoria do deputado Marcelo Ramos, sobre mercado de crédito de carbono, que deve ser apreciado na Câmara, e teremos todo o senso de urgência no Senado
para aprovar, mas esperamos a regulamentação do artigo 6º, quando se fala nessa ajuda de países desenvolvidos a países em desenvolvimento, isso tem uma lógica, que é o fato de que estes países desenvolvidos, que se industrializaram muito antecipadamente e que se desenvolveram à base de investimentos fundamentais para a melhora da qualidade de vida de toda a humanidade, não há dúvida alguma, mas que em algum momento cuidaram dos seus interesses comerciais, dos seus interesses econômicos, financeiros, de forma absolutamente legítima, e agora que nós chegamos num ponto, no alto do ano de 2021, que nos demos conta de que é fundamental o desenvolvimento ser um desenvolvimento pautado na contenção da emissão de poluentes, na contenção do desmatamento de áreas para atividades produtivas, todo mundo, sem exceção, todos os países têm responsabilidade em cada lugar do mundo onde houver florestas. E nós temos a floresta amazônica no Brasil e outros biomas, outras florestas no país. Então, todos os países têm responsabilidade com todos os países onde haja florestas no mundo, e essas florestas, para serem preservadas, independente de estarem no Brasil ou não, precisa da contribuição de todos os países, sobretudo desses países desenvolvidos que se valeram antecipadamente do proveito das suas atividades econômicas, com algum sacrifício em algum momento ao meio ambiente. Então, essa é uma soma de circunstâncias, uma soma de realizações, de ações ao longo do tempo, que vem desde 1800, e que nós então devemos compreender como nesse momento agora deve haver uma compensação, presidente Ana Raiz, entre esses países envolvidos com os países em desenvolvimento. Então, essa é a lógica do investimento. Não é uma desculpa do ministro Joaquim ou do Congresso Nacional de que não cuidamos do desmatamento porque os países envolvidos não têm investimento. Não, nós sabemos das nossas responsabilidades, devemos combater o desmatamento com os mecanismos que nós temos de controle, inclusive através da legislação e da aplicação da lei, mas esses investimentos, como disse o ministro Joaquim, são fundamentais e são justos, sobretudo, porque eles têm uma lógica de compensação histórica e não necessariamente de um altruísmo filantrópico. Portanto, essa defesa do cumprimento dos acordos, daquilo que foi outrora pactuado, desses investimentos internacionais no Brasil, é uma defesa para a qual se somam a sociedade civil organizada, o Congresso Nacional, o governo federal através do Ministério do Meio Ambiente. Para terminar, eu queria fazer uma analogia, como nós estamos falando, de que temos coisas positivas, mas temos um problema de ilegalidade, de marginalidade, de clandestinidade, porque temos leis. Temos uma lei 9.605 muito assertiva em relação aos crimes contra a fauna e contra a flora no Brasil. Ela só precisa ser aplicada. Então, quando se fala de desmatamento ilegal, nós estamos falando de clandestinidade, de marginalidade, de crime, portanto. E como se previne crime? Como se previne a criminalidade? Não é só necessariamente com polícia. Quanto mais polícia na rua, mais se prende, então mais se resolve o problema da criminalidade. Não. Assim como na criminalidade, digamos, convencional, natural, a questão do desmatamento ilegal precisa, além da contenção através dos órgãos, além da punição de responsáveis, que os processos andem, que haja controle, que haja mecanismos de fiscalização e de combate a esses fatos que são clandestinos, é preciso haver uma prevenção, que é chamada prevenção geral, a prevenção que advém da consciência do cidadão, do estímulo ao cidadão de preservar. A Colômbia, quando enfrentou um problema grave de criminalidade, sobretudo vinculado a tráfico de drogas, ela cuidou de fazer nas comunidades, nas favelas da Colômbia, as unidades de vida articulada, que trazia a sociedade para dentro da solução dos problemas de criminalidade. A própria sociedade denunciava quem estava cometendo crime e auxiliando a polícia nessa investida. E é isso que tem que ser feito com o desmatamento ilegal da Amazônia e das outras florestas. As comunidades que ali estão estarem estimuladas a auxiliar os órgãos de controle e terem a sua própria responsabilidade de preservação. E isso só se dá com dinheiro. Não há dúvida alguma que isso só se dá com o pagamento, com a remuneração, com a compensação àqueles que, para preservar a sua área, para fiscalizar a área vizinha, tem algum tipo de incentivo
para que isso aconteça. Portanto, o pagamento desse serviço, o pagamento desse cuidado, até porque nós não podemos desconhecer que muitas dessas pessoas, talvez a maioria, tenham problemas básicos de fome, de miséria, de pouca inclusão, de dificuldade. Então, quando vê uma árvore em pé, o raciocínio dela é de que se derrubar a árvore, ela vai ter meio de subsistência. A partir do momento que ela tiver meio de subsistência e entender que a árvore em pé ela é mais valiosa do que a árvore deitada, porque há um mecanismo e um programa de controle nesse sentido, não há dúvida alguma que nós vamos conter de maneira inteligente, na raiz, na base, com o apoio da sociedade que já tem a consciência, a solução definitiva desse problema no Brasil. Para isso é preciso ter vontade política, é preciso ter unidade, é preciso ter diálogo permanente, e não há dúvida, se nós tivermos essa consciência, se tivermos esses programas, a tecnologia, a inovação, a pesquisa e a ciência nos darão todos os meios necessários para resolvermos esse problema. E aí sim, nós poderemos contar ao mundo que nós temos uma experiência bem-sucedida, assim como temos na energia, assim como temos em outros tantos setores. Nós temos também uma experiência bem-sucedida no combate ao desmatamento de nossas florestas. Portanto, fica esse registro de otimismo do Congresso Nacional ao senhor ministro do Meio Ambiente. Obviamente, não convergiremos sempre, há projetos sendo dialogados na Câmara e no Senado Federal. Já disse aqui o ministro Joaquim, gostaria muito de ouvi-lo em relação a todos os projetos, porque é importante esse diálogo no aprimoramento do processo legislativo, mas acredito muito que nós tenhamos, dentro de um esforço comum, algo que seja muito bem sucedido para o Brasil. Tenhamos, então, responsabilidade, respeito ao meio ambiente, à união que é expressada neste evento de hoje e, sobretudo, esse otimismo que nos fará ser uma grande nação, inclusive em matéria de meio ambiente. Muito obrigado.